Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Wideglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre triângulos. Para esta aula, trouxemos alguns exercícios relacionados a triângulos. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos uma reta R que é paralela a uma reta S. E essa reta R está interligada com a reta S. Aqui temos o ângulo alfa, aqui o ângulo 100 graus e aqui o ângulo beta. E esse ângulo aqui é 2 alfa mais 5 graus. Queremos determinar o valor do ângulo alfa e o ângulo beta. Então, como essa reta R é paralela à reta S, então, pelo cruzamento dessa reta transversal com essa reta transversal, ela vai formar ângulos alternos internos, ou seja, esse ângulo alfa é alterno interno a esse ângulo alfa aqui. Da mesma forma, esse ângulo beta é alterno interno com esse ângulo beta. Então, ficará assim, ó. Esse beta, ele é igual ao 2 alfa mais 5 graus. Aí temos agora, esse ângulo 100 é igual a esse ângulo 100 aqui, ó. Porque essas duas retas estão se cruzando, formando ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Agora, esse triângulo é igual a esse triângulo aqui. Então, nós vamos destacar e vamos pegar agora esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo. A soma tem que dar 180 graus. Então, aqui é 2 alfa mais 5 graus. Aqui é 100 graus. E aqui é alfa. Então, por definição, nós temos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, eu pego alfa mais 2 alfa mais 5 graus mais os 100 graus igual a 180 graus. 1 alfa mais 2 alfa dá 3 alfa. 5 mais 100 dá 105 igual a 180. 3 alfa igual a 180 graus. Está mais 5, passa para cá com a operação inversa, menos 5 graus. 3 alfa é igual a 180 graus menos 105 graus. Isso aqui é equivalente a 75 graus. Alfa é igual a 75 graus dividido para 3. Alfa é igual a 25 graus. Então, determinamos já o valor do ângulo alfa. Agora, precisamos determinar o valor do ângulo beta. Quem é o beta? O beta é 2 alfas mais 5 graus. Beta é igual a 2 vezes o alfa. Quanto foi o alfa que eu encontrei? 25. Então, substitui aqui. Mais 5 graus. Beta é igual a 2 vezes o 25 dá 50. Mais 5. Então, 50 mais 5, isso é equivalente a 55 graus. Agora vamos para o exemplo de número 2. Exemplo de número 2.
Ó, esse exemplo de número 2, perceba que esses dois triângulos, eles têm algo em comum, certo? Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, porque está havendo cruzamento, ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. E nós temos esse ângulo 90 igual a esse ângulo 90. Então, por congruência de triângulos, quando nós temos um triângulo que ele possui dois lados congruentes, então significa dizer que o terceiro lado também será congruente. Então eu tenho dois triângulos em que dois de seus ângulos já são congruentes, o terceiro também será congruente. Então logo nós podemos observar que esse ângulo 40 é igual ao ângulo alfa, porque esse ângulo é igual a esse ângulo é congruente a esse, então esse ângulo também tem que ser congruente a esse. Logo, o meu alfa tem que ser 40 graus. Então, por definição e por congruência de triângulos. Agora, para nós provarmos que isso é verdade, nós vamos chamar esse ângulo aqui de x. Então, vai ficar assim. É x mais 40 mais 90, porque esse quadradinho com pontinho vale 90, é igual a 180 graus. 40 mais 90, isso aqui dá 130, igual a 180 graus. Isolo x, vai ficar 180 graus. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa, vem negativo. 180 menos 130, isso é equivalente a 50 graus. Então, esse x aqui vale 50. Agora, vamos destacar o triângulo lá de cima. Então, aqui é 90, aqui é alfa, e aqui o x é 50. Então, fica alfa mais 50 mais 90, a soma tem que dar 180. Alfa mais 50 mais 90 dá 140, igual a 180. Isolo alfa, fica 180 graus. Aqui está somando, vem para o segundo membro com a operação inversa, vem subtraindo. 180 menos 140, isso dá 40 graus. Perceba que deu o mesmo resultado, então isso prova que é verdade. Vamos apagar aqui o exemplo de número 1. Vamos agora para o exemplo de número 3. Exemplo de número 3. Nós temos esse ângulo interno aqui em cima, o ângulo externo à direita, à esquerda, e o ângulo externo à direita. Ó, essa situação aqui também, ela é bem simples. Perceba, eu tenho um triângulo. À esquerda desse triângulo eu tenho um ângulo externo, que vale 120 graus. À direita desse triângulo eu também tenho um ângulo externo, que vale 100 graus. E aqui dentro, lá em cima, eu tenho um ângulo interno, que é o valor de x. Então, como é que nós vamos resolver? Então, quando nós tivermos uma situação como essa, um ângulo externo à esquerda, um ângulo externo à direita, e o ângulo lá em cima, que é o ângulo interno, então vamos resolver da seguinte forma: pega o de fora, à esquerda, menos o de dentro, mais o de fora, e a soma de tudo isso tem que dar 180. Por quê? Porque esse ângulo x aqui, ele representa a soma desses dois menos 180 graus. Porque perceba, 120 para 80 que está faltando 60. E aqui esse 100 para 180
está representando, aqui era 100, para 180 está faltando 80. Então 60 daqui, 80 daqui, dá 140. E se nós pegarmos os 120 e somarmos com 100, vai dar 220. 220, e aí nós vamos pegar e subtrair. O resultado final será a resposta. Então 60 daqui, 80 daqui, isso vai dar 140. E somando esses dois valores, nós vamos perceber que vai ser 120, com mais 100 vai dar 220, menos 180, então isso aqui é equivalente a 40. Logo, o valor desse ângulo x tem que dar 40 graus. Então, organizando, menos x mais 120 mais 100 é igual a 180. Menos x mais 120 com mais 100 dá 220, igual a 180. Menos x igual a 180 graus. Aqui está positivo, passa para lá com a operação inversa, vem para cá negativo. Sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior valor absoluto. 220 menos 180 vai dar menos 40. Como a minha incógnita não pode ficar negativa, pois incógnita não tem sinal, menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. Multiplicamos por menos 1. Logo, o valor do ângulo x é igual a 40 graus. Vou apagar aqui o exemplo de número 2. Nós temos agora uma outra situação. Aqui é 50, aqui é 40, aqui é 70, aqui é x e aqui é y. Ora, o que nós temos agora? Nós temos esse triângulo grande que fora dividido em dois triângulos pequenos. E aqui, olhando para esse triângulo pequeno, nós temos esse x que é o ângulo externo, porque está fora desse triângulo. Então vamos destacar e vamos utilizar aqui o teorema do ângulo externo para resolvermos essa questão. Então o que é o teorema do ângulo externo? Então o ângulo externo ele é igual à soma dos dois internos não adjacente a ele. Adjacente quer dizer perto. Esse ângulo aqui, ó, que está de vermelho, é adjacente ao x. Não adjacente é o contrário de perto, é longe. Então, quem está longe do x? O 40 e o 70. Ou seja, esse ângulo externo x, ele é igual à soma dos dois ângulos que não estão próximos dele. 40 mais 70. X é igual a 40 mais 70, isso dá 110 graus. Pronto. Agora nós precisamos determinar o ângulo externo y. Muito cuidado aqui, porque esse y ele está relacionado a esse triângulo todo, não apenas essa parte aqui, ó. Ele está relacionado a todo esse triângulo. Então tem que pegar o triângulo grande. Aqui, ó, todo o triângulo. Então nesse caso eu vou ter que somar esses dois ângulos, 50 mais 40, aqui 90. E aqui 70. E aqui o y. Então esse y será igual à soma desses dois, mais esse ângulo aqui. São os dois internos que não estão próximos dele. Então y é igual a 90 graus mais 70 graus. Y é igual a 160 graus. Então, encontramos aí o valor do ângulo y. E o nosso exemplo de número 5. Nós temos aqui esse triângulo.
retângulo. Aqui é alfa, aqui é beta. E aí foi traçado uma bissetriz. A bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. E aí no cruzamento dessa bissetriz formou-se um ângulo chamado gama. Então como é que nós vamos resolver essa questão? Perceba que quando foi traçada a bissetriz nesse triângulo retângulo, então nós ficamos agora com duas figuras. Aqui em cima um triângulo e aqui embaixo um quadrilátero, porque tem um lado, dois lados, três lados, quatro lados. Então em cima um triângulo, embaixo um quadrilátero. Então eu vou pegar primeiro o lado de cima, que é o triângulo. Eu vou destacar ele. Pronto. Então aqui, perceba, se aqui é a bissetriz e era o ângulo alfa, então esse ângulo alfa ele foi subdividido em duas partes iguais. Então se aqui era alfa, então ficou aqui em cima alfa sobre 2 e aqui embaixo alfa sobre 2. Da mesma forma que o beta foi subdividido por 2, então fica beta sobre 2 e para cá também beta sobre 2. Então agora eu tenho aqui alfa sobre 2 e aqui eu tenho beta sobre 2. E esse ângulo aqui é o ângulo gama. Então, por definição, nós temos que a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulos é igual a 180 graus. Então eu pego alfa sobre 2, beta sobre 2, mais o gama igual a 180 graus. Como os denominadores aqui são iguais, eu vou colocar um só denominador. Fica alfa mais beta sobre 2 é igual a 180 graus. Aqui está somando, passa para o segundo membro com a operação inversa, subtraindo. E coloca aqui o denominador, o número 1. Então, fazendo aqui a regra de 3 simples, alfa mais beta é igual a 2 vezes os 180 graus menos gama. 2 vezes os 180 graus dá 360 graus, menos 2 vezes o gama dá 2 gama. Então já achamos aqui a primeira relação com alfa e beta. Vou apagar aqui agora. Agora nós pegaremos essa parte de baixo aqui. A parte de baixo. Que é um quadrilátero. Aqui é alfa sobre 2. Aqui é beta sobre 2. Agora temos um detalhe interessante aqui. Porque nós precisamos encontrar esse ângulo aqui de fora. Esse ângulo de dentro do quadrilátero. Nós sabemos que esse ângulo todo, ele vale 360 graus. Só que fora nós já temos esse ângulo gama, certo? E nós precisamos encontrar o ângulo de dentro. Ora, se o ângulo todo é 360, e já temos uma parte lá para fora, quem é essa parte de dentro? É o todo, que é o 360, menos a parte que está lá fora. Esse ângulo será 360 graus menos gama. Aí fica assim, alfa sobre 2, mais beta sobre 2, mais 360 graus menos gama, igual a 360 graus. Por quê?
porque nós temos agora um quadrilátero. Então aqui é um quadrilátero, não é mais um triângulo. Tem um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Então os denominadores aqui, os denominadores são iguais, coloca um só. Alfa mais beta sobre 2. E aqui nós vamos observar, eu tenho o mesmo numeral, 360 graus, em membros diferentes. Então, mesmo número, com o mesmo sinal em membro diferente, você faz o cancelamento. Então, ficou agora apenas o menos gama. Então, menos gama igual. E após a igualdade não tem nenhum numeral, então coloca-se o zero. Alfa mais beta sobre 2 é igual. Está menos gama, passa para lá, mais gama, positivo, sobre 1. Aí fazendo aqui a regra de 3 simples, alfa mais beta vezes 1 dá alfa mais beta. E 2 vezes o gama dá 2 gama. Então alfa mais beta igual a 2 gamas. Agora, no início, encontramos essa relação, alfa mais beta igual a 360 graus menos 2 gama. E encontramos agora essa relação, alfa mais beta igual a 2 gamas. Então, nós vamos igualar essas duas situações. Então, alfa mais beta igual a alfa mais beta. Esse segundo alfa mais beta que encontramos, ele é 2 gamas. E o primeiro que nós encontramos, 360 menos gama. Vamos organizar 2 gamas. Aqui é 2 gamas, né? 2 gamas. Está negativo, passa para cá positivo, igual a 360 graus. 2 gamas mais 2 gamas dá 4 gamas, igual a 360 graus. Gama é igual a 360 dividido por 4. Então, isso aqui dá 90 graus. Então, concluímos aqui a resposta acerca do valor de gama, que é igual a 90 graus. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.